Bom dia, caros alunos das redes sociais, YouTube, seja por qual rede você esteja prestigiando o meu trabalho. Se você gosta, curte, se inscreve, compartilha, sugere, ativa o sininho, critica, elogia, vai me ajudar aí. Espero poder estar te ajudando aí nessa empreitada rumo ao conhecimento e nessa gravação aí de conteúdos, né? Então eu queria fazer algumas observações aí. Eu andei pensando aí em toda a polêmica que está aqui no estado de São Paulo sobre a implementação dos modelos de escolas cívicos militares, e penso eu ser necessário nós fazermos algumas reflexões no sentido de uma análise comparativa das propostas educacionais presentes aqui nesse referido estado, né? Então, através disso, eu gostaria de usar aí um pensador, um famoso pensador, um importante pensador do século XX, Antônio Gramsci, né? E fazer um paralelo entre o pensamento do Antônio Gramsci e desse projeto de escola cívico-militar. Nós podemos aí perceber aí nós fazermos alguns diagnósticos interessantes quanto a esses fatos, né? Então vamos entender o seguinte, né? Vamos primeiro identificar os dois fenômenos: o projeto de escola cívico-militar e o pensamento de Antônio Gramsci, né? Então, o projeto cívico-militar, ele é um projeto que foi feito a partir de 2020, de iniciativa do órgão do mandatário federal, Jair Messias Bolsonaro, e seus correligionários, né? De instituir um modelo de escola com caráter civil militar, onde fosse contemplados aí algumas competências e habilidades, né? Hierarquia, civismo, educação moral e cívica, organização e social política brasileira, né? Patriotismo, organização, meritocracia, ou seja, ela tem uma finalidade de contemplar algumas competências e habilidades de um cunho mais peculiar, com algumas peculiaridades, né? Então seria inserir aí alguma filosofia militar, né? Militarizada, patriótica, hierarquizada, organizada, disciplinada, né? Dentro daquilo que eles entendem por ordem e progresso, dentro do modelo do sistema educacional vigente que nós temos, né? Então, veja bem, o ensino ele se estrutura aí do Brasil a partir da contemplação de competências e habilidades. Ao final de cada ciclo escolar, o aluno tem que dominar algumas competências e algumas habilidades lá propostas na BNCC. Então, genericamente falando, aí reservando aí o direito aí das particularidades desse projeto, né, a gestão desse projeto, né, todo o corpo, toda a matéria desse projeto, nós poderíamos dizer que genericamente ele contempla as ideias de civismo, de cidadania, né, de respeito à ordem, de respeito às hierarquias. Ele visa combater a violência, né? Ele tem aí uma filosofia, né? Ele se impõe, ele busca uma legitimidade perante uma filosofia, obviamente, da ordem, né? Nós sabemos de toda a tradição positivista, né? A tradição positivista aí que existe aí dentro dos meios militares, né? Então, a filosofia bem genérica das escolas cívico-militares é essa, né? Uma educação mais voltada para a tecnocracia, né? Os militares sempre foram tecnocratas, né? Sempre tiveram essa ideia de que a sociedade precisa de lei e ordem e de competência técnico-científica, né? Ok, genericamente é isso, bem genericamente é isso, né? Quando nós pegamos a atual filosofia, a atual concepção pedagógica que norteia os órgãos institucionais, os acadêmicos, os intelectuais, a filosofia da educação pública no Brasil, a concepção pedagógica, o modelo pedagógico
institucional, gestacional, intelectual do sistema educacional brasileiro, principalmente o público, majoritariamente o público. Nós vamos perceber o seguinte: o que norteia o nosso currículo hoje é uma filosofia socioconstrutivista advindo aí de um pensador, de um pedagogo, um importante pedagogo brasileiro, o Paulo Freire, que por sua vez tem como fonte ideológica o Antônio Gramsci, né? Então vamos situar bem o Antônio Gramsci para nós entendermos esse pensador e entendermos a escola, o movimento filosófico, a fonte ideológica da nossa filosofia educacional, as fontes ideológicas da nossa filosofia educacional, né? Então Gramsci era um pensador do começo do século XX, ele era comunista, ele pertencia ao Partido Comunista Italiano, ele refletiu muito sobre a sociedade, muito sobre o capitalismo, muito sobre o socialismo, tanto que ele pode ser entendido como um marxista revisionista, né? Um marxista revisionista, ou seja, ele revisionou, né? Ele redimensionou o pensamento marxiano, né? Antônio Gramsci. Ele tem duas ideias básicas. Ele tem algumas obras e os cadernos do cárcere, né? E tal, uma obra importante, diga-se de passagem, mas ele tem dois conceitos fundamentais: a hegemonia cultural, os blocos hegemônicos, né? E os intelectuais orgânicos. O Gramsci refletiu muito sobre a